Agora, então, vamos aí ao estudo da escatologia. Eu preciso afirmar que é imensa a minha ignorância sobre este assunto. Mas, ao mesmo tempo, reafirmar que aquilo que eu creio é uma dimensão de fé, não de teologia propriamente dito, me é suficiente. Por isso, na nossa jornada anterior, eu citei aqui as frases que estão presentes na Confissão de Fé, ou Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Penso que estamos todos de acordo com aquelas manifestações. Dito isto, com humildade mesmo, eu apresento aqui, não sei se vou terminar, a síntese do meu, vamos chamar assim, pensamento escatológico. Eu vou colocar em frases, são 12 frases, e vou apresentar e comentar cada uma dessas frases. A primeira, que eu aprendi com o nosso já mencionado Miller Erickson, mas que eu transformei, é a seguinte: diante das últimas coisas, isto é, diante dos últimos fatos da história, os fatos posteriores à nossa morte, a escatologia, não adotemos nem a escatomania, nem a escatofobia. A escatomania é ver escatologia em tudo quanto é texto. É só ler sobre escatologia. É só se interessar sobre escatologia. Isso é uma mania. Devemos nos afastar disso. A Bíblia contém muito mais do que escatologia, no sentido de doutrina das últimas coisas. Em certo sentido, tudo é escatologia. Se entendemos a escatologia como a história da salvação, o modo como Deus salva o ser humano. Mas muitas pessoas têm uma verdadeira, desculpe a expressão, obsessão pelo tema da escatologia. Se torna uma mania, uma doença. Desculpe a palavra tão forte aqui. Nesse mesmo contexto, não devemos também caminhar pelo seu oposto, que é uma escatofobia. Escatomania, primeira situação, uma paixão desenfreada pela escatologia, pelo tema da escatologia, ou escatofobia, isto é um medo, uma repulsa ao tema da escatologia. É interessante que em nosso meio há pessoas que não leem o livro de Apocalipse porque ficam com medo. É algo que não vem da leitura do livro de Apocalipse, mas vem de nossos preconceitos, conceitos prévios sobre o livro, porque o livro de Apocalipse não é para esconder, é para revelar. A palavra apocalipsis quer dizer revelação. Por alguma razão, tanto a palavra escatológica quanto a palavra apocalíptica acabaram ganhando um sentido muito negativo, muito pejorativo. Então, vamos buscar uma escatofilia, um amor pela escatologia, que não descamba em mania e nem se perverte com o medo. Uma escatofilia quer dizer que nós tratamos das últimas coisas sem displicência. O apóstolo Pedro nos diz que não devemos tornar a volta de Cristo como uma coisa tardia, que nunca vai acontecer, para o dia de São Nunca. Isso é displicência, porque Jesus foi claro a esse respeito, ele voltará uma segunda vez. É claro, na nossa própria experiência na Bíblia, que nós vamos morrer, e depois que nós morremos, temos um lugar, uma dimensão, um tempo, e não temos como fugir disso. Então, não temos como fugir da escatologia de um modo adequado, de um modo honesto, de um modo saudável, se é que podemos usar assim essa expressão. Por outro lado, foi muito destacado aqui pelo professor Valtair que os textos escatológicos
desde Daniel, quando ele começou, até Apocalipse de João, foram preparados, foram legados a nós pelo Deus eterno, através de mãos e pensamentos de homens e mulheres ao longo da história, para que nós nos sintamos seguros. Escatologia é um manual de segurança do cristão, não de insegurança. Se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, por exemplo, isso não é para gerar em nós medo. Olha, se vai passar, estou tranquilo, Jesus está comigo. Se não vai passar, estou tranquilo, Jesus está comigo. Portanto, escatologia não é algo para assustar, mas para alegrar. Isso, então, nos remete a uma perspectiva de amor pelo tema. Segunda reflexão, segundo pensamento que quero trazer. Os textos bíblicos, eu sei que alguns aqui não vão concordar comigo, e não só nessa frase, mas em outras, sobre escatologia, são existenciais, não uma história do futuro. Em todos os tempos, os seres humanos tentam adivinhar, prognosticar o futuro. Quando nós lemos os profetas da Bíblia, nós imaginamos que eles falam do futuro. Eu desafio você. O material quase que total dos chamados profetas, de Isaías a Malaquias, seguindo a sequência canônica, é majoritariamente sobre uma outra perspectiva escatológica que não é uma história do futuro, isto é, os livros proféticos da Bíblia, assim chamados proféticos, porque os salmos também são proféticos, há vários outros textos proféticos, mas tomando os livros chamados proféticos maiores e menores, Isaías a Malaquias, não traçam uma história do futuro, isto é, não dizem quando as coisas vão acontecer. Na verdade, os livros são de conforto, console o meu povo, Isaías, eu sei os planos que tenho para você, Jeremias, virá aquele que nascerá em Belém, Efrata, Miqueias. Eu poderia citar vários outros textos aqui. Todos são para dizer, Deus eterno está conosco. Não são livros de predição, porque, na verdade, Deus proíbe a predição. No passado, inclusive, era muito comum as pessoas abrirem aves para ver se ali encontrava o destino, isto é, o que iria acontecer. Isso nos é vedado. Conhecer o futuro nos é vedado. E a Bíblia não se contradiz. Então, a Bíblia não é uma descrição do futuro. Ah, mas Jesus, por exemplo, ele apresenta no capítulo 24 de Mateus, chamado Sermão das Dores, o que vai acontecer com Jerusalém e com o mundo. É verdade. Mas busca ali uma cronologia. Busca ali uma sequência. Você não tem. Busca ali um detalhamento. Guerras e rumores de guerra. Não é, olha, no ano tal haverá guerra Y, no ano X é guerra Z. Ou o terremoto A, Isso não está no propósito, gente. Eu sempre insisto nesse ponto. Nós só devemos ler a Bíblia levando em conta o propósito para que aquele texto foi escrito. Senão, nós traímos a Bíblia. Quero deixar isso bastante claro. Por entenderem que a Bíblia é uma descrição do futuro, muitas pessoas fizeram previsões sobre o fim do mundo. E todos fracassaram. O primeiro a fazer isso foi um homem chamado Tertuliano. Tertuliano, quinto, sétimo Florens, século III. Ele dizia que Cristo estava logo para voltar, levou os membros da sua igreja para um lugar afastado para esperarem a segunda vinda de Jesus. É um grande erro. Tertuliano, que era um sábio, cometeu esse grande erro. E todo aquele que faz isso comete erro. Denominações surgiram, como o Adventismo, falando de esse futuro, prevendo datas,
Testemunho de Jeová, de igual modo, e todos fracassaram. Tiveram que revisar os seus conceitos. Porque a Bíblia não nos foi escrita para falar dos tempos. Jesus mesmo disse, esse tempo nem eu sei. Se Jesus não sabia, eu, Israel, você vai saber? É para nos manter vedado, como a nossa morte. Só sabemos que morreremos. Quando? Não sabemos. Nunca saberemos. Ah, mas eu tive um sonho. Não é de Deus. Porque Deus quer que esse assunto esteja em suspenso. Quer que sejamos preparados para morrer a qualquer momento. Preparados para a segunda vinda de Jesus a qualquer momento. Os sinais, esse é o grande problema, os sinais são sinais de que o tempo da vinda está próximo. Mas não são demarcações, como eu estou dizendo, não são uma história do futuro, não são um calendário. Infelizmente, há pessoas que fazem calendário, depois disso vem isso, depois disso vem isso, depois disso vem isso. Com que autoridade? Sabe por que eu digo isso? Porque o outro intérprete, o mesmo texto, diz que o calendário não é esse, é outro. Ambos estão negando o propósito do autor. O propósito do autor final, que é Deus, que nos escreveu para dizer, olha, eu estou no controle da história. Então, deve ser esta a nossa convicção. Terceiro pensamento que quero lhe trazer é o seguinte. A nossa teologia da história, isto é, a nossa visão acerca da história, amplamente compreendida, deve ser dinâmica, não fixista. Com isso estou dizendo o seguinte, nós não podemos imaginar que Deus esteja preso a algum esquema. Porque nós fazemos esquemas para Deus. Ah, Deus ele tem que ser pré-milenista, Deus tem que ser pós-milenista, Deus tem que ser amilenista, Deus tem que ser dispensacionalista. Deus... O soberano tem que ficar no meu esquema, entrar no meu esquema. É muita pretensão da minha parte colocar esquemas para Deus agir. É claro que nós precisamos de esquemas para nos posicionar. Mas, gente, vamos ser honestos. São nossos esquemas. Que amanhã podemos adotar outro. Não o esquema de Deus. A vontade mesma de Deus para nós é dialógica. Porque não cabe em esquemas. Deixa eu me aprofundar um pouquinho o que estou chamando de vontade dialógica de Deus. Nós gostamos de pensar, por exemplo, na ideia de predestinação, de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Correto. Totalmente correto. Mas é um equívoco pensar que essa história foi previamente estabelecida. Peguemos um caderno, livro de Deus, digamos assim. Então ele diz, olha, no ano X vai acontecer isso, no ano Y vai acontecer isso. Isso não existe. Deus não pré-escreveu a história. Deus colocou um propósito. Esse propósito é sermos tudo em Cristo. Esse é o propósito, quando não sabemos. Então não vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Como se Deus, então, determinasse os nossos passos. Penso que isso é muito valioso, porque às vezes os casais que se separam questionam a Deus, mas eu casei tão certo, eu casei tão direitinho, eu casei segundo a tua vontade, deu errado. Deu errado. Você casou segundo a vontade de Deus, mas começou a fazer coisas erradas, um ou outro, e deu errado. Por exemplo, havia dificuldades. Não foi da vontade de Deus que vocês se casassem, talvez nem se separassem. É isso que eu quero dizer. A gente atribui a Deus decisões que são nossas. Mas eu estou salientando que Deus tem um propósito. Nós olhamos a Bíblia, nós temos um propósito. Está claro no Gênesis. Ele criou o homem para quê? Para ter comunhão com Deus. O que o homem fez? Foi atrás de Satanás e o seguiu. Acabou a história? Acabou o projeto do homem ter comunhão com o homem? Não. Deus mandou homens
maravilhosos como Matusalém, Enoque, Abraão, aqui poderíamos dizer, mandou a lei. Gente, vem, eu amo vocês, vem. Até, conforme aquela parábola, né? Mandou o seu único filho. O que nós fizemos? Nós o matamos. Mas o plano de Deus continua. Mas não é um plano fixo. O alvo, o propósito é fixo. Comunhão conosco. Mas Deus não escreveu uma história assim, olha, eu vou criar o homem vai pecar, porque eu vou mandar a serpente para tentá-lo. Depois, então, eu vou anunciar que o Messias virá. Eu vou criar um povo, depois vou mandar esse povo para o exílio. Esse povo depois eu vou trazer de volta do exílio. E depois, então, num certo tempo, na plenitude do tempo, vou mandar o Messias. Eu sei que vou matar o Messias, mas o Messias vai morrer. Eu não creio que essa história já foi escrita. Deus vai escrevendo conosco. No plano meramente hipotético, se o homem não tivesse pecado, nós ainda viveríamos. Mas o homem pecou. Como o homem pecou, Deus reformulou os seus gestos para que o seu propósito continuasse. Eu gosto muito de GPS. Antigamente era complexo, hoje qualquer celular tem um GPS. Então, eu quero ir para a Igreja Batista Curuçá. Então o GPS diz, olha, siga por aqui, vira direita, esquerda, pega a rua tal, certo? No meu caso, tão perto que o GPS nem funciona, tão rápido perto que é. Mas aí tem um acidente de trânsito, há um incêndio num prédio, uma escola está na hora da saída das crianças, o GPS diz, olha, agora vira para a direita. Mas não era para seguir em frente? Vira para a direita. Eu acho que Deus escreve a história assim. Eu sei que não é um conceito muito comum, mas estou dizendo que a história é dinâmica, a própria vontade de Deus é dinâmica. Não creio que, por exemplo, como pensam alguns, que Deus chamou uma pessoa para pastorear uma igreja X a vida toda, ou ser isso ou aquilo a vida toda. Vão surgindo necessidades. Deus diz, fulano, Beltrano, vem aqui, dentro desse projeto, vem comigo, eu preciso fazer isso daqui. É dinâmico, um dia somos uma coisa, um dia somos outra. Moisés, um dia estava no palácio, era o plano de Deus. Já pensou Moisés sendo, se fosse o caso, pensando nesses termos, se ele fosse o faraó? Mas aí, por impaciência, estamos, é claro, no campo da especulação, ele vai lá e mata uma pessoa. Tem que fugir. Aí Deus pega o GPS, vai parar na Arábia Saudita. Ele volta ao Egito. Ele vai para Canaã, onde a promessa foi feita a Abraão. Penso que uma teologia da história deve ser dinâmica, porque a teologia dinâmica da história preserva a soberania de Deus. Meu irmão, se ele quer fazer desse modo, quem é você? Quem sou eu para dizer não é assim? E preserva a nossa liberdade. Deus não quer que nós sejamos autômatos, robozinhos, que a voz de um comando faz isso ou faz aquilo. Deus quer, olha, sejam santos como eu sou santo. E aí nós vamos buscando essa perfeição, acertando, errando, às vezes errando mais do que acertando, não é? Então, isso que é a beleza da vida. Para você pensar num Deus fixo, com uma história fixa, com tudo escritinho no caderninho, bem, eu respeito quem pensa assim. Mas penso que isso não faz justiça ao Deus da Bíblia. Isso nos ajuda a entender muitos textos da Bíblia que um conceito fixo ou fixista de Deus não resolve. As guerras, coisas humanas, não divinas. Deus é da paz, mas do esquema fixo, então ele que fez a guerra. Essa compreensão que eu quero sugerir que nós, então, tenhamos dessa perspectiva da história, da qual nós participamos. E quando nós erramos, o GPS de Deus diz, olha, você errou, eu perdoo você, retoma.
nova direção, novo sentido, metanoia, conversão, santificação. Essa é a beleza da vida. Não imaginar um Deus Baal, fixo. Deus é dinâmico, alegre, feliz, criador. Ele não muda. Nós é que mudamos. Mas como nós mudamos, para que ele possa manter o propósito, o alvo, ele vai buscando os atalhos. E vai, vem comigo, vem comigo. Não estou aqui entrando num campo que se chamou de teologia do processo. Não creio, de modo nenhum, que Deus também se aperfeiçoa. Absolutamente não sou adepto dessa teologia do processo. Mas sou adepto que a nossa história é um processo. Nossa compreensão do amor de Deus, da missão divina, nós vamos crescendo. E mais, as necessidades vão variando. Por exemplo, Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas num conceito fixo, prevalecem. Se você vai na Europa e mesmo no norte dos Estados Unidos, muitas igrejas viraram mesquitas ou boates. As portas do inferno prevaleceram. Mas ele não fala aquela igreja local, ele fala a igreja, o propósito da igreja. Esse propósito não fenece jamais, triunfa sempre. É isso que temos que ter em mente. Então, uma derrota, nossa própria vida, uma derrota não quer dizer que deixamos de ser amados por Deus. Talvez a derrota nos mostre o grande amor de Deus, e não o contrário. Então, esse convite, e eu desenvolvo um pouco mais isso no meu livro O Plano e o Caminho, quando a predestinação e o livre-arbítrio se encontram. Você pode comprá-lo em papel ou pode comprar do modo digital. É um livro em que eu procuro, foram temas tratados aqui nesse culto das 5 horas já há alguns anos, estão agora os conteúdos ali disponíveis para você. Então, quero insistir nesse ponto porque eu penso que isso muda muito, penso que isso transforma muitos nossos conceitos teológicos, escatológicos, sem fixismo, gente, sem calendário. Vou dar mais um exemplo. Há alguns anos, um autor chamado Michael Drosnin escreveu um livro intitulado Código de Deus. Nesse livro, ele pegou as palavras do Antigo Testamento, ele era judeu, é judeu, e colocou no computador. Ele achou um monte de padrões. Ele achou, inclusive, o nome do primeiro-ministro de Israel. É a data da morte dele. Ele fez sucesso. O Código da Bíblia. Michael Drosnin. Fez sucesso. Gente, isso é totalmente absurdo. Totalmente sem pé nem cabeça. As pessoas adoraram. Olha, até a morte do primeiro-ministro está na Bíblia. Não está. Porque isso é ir contra a razão de ser pela qual o livro foi inspirado e pela qual a Bíblia, tantas pessoas morreram, sacrificando-se para que nós a tenhamos nos dias de hoje. Esse é o ponto que eu quero destacar, porque isso acredito que coloca os elementos para tudo aquilo que a gente vai pensar aqui. Eu estou, obviamente, aberto aí aos seus comentários e às suas críticas. Quarto ponto, quarta frase. O tempo do fim começa com a morte, com a nossa morte. Morte esta, aqui, de novo, um problema teológico, não estava no plano original de Deus. Na verdade, usando um texto de Eclesiastes, que talvez não seja o propósito do autor, mas com licença, Deus colocou em nós o espírito da eternidade. É por isso que nós lidamos tão mal com a morte. A nossa e a dos outros. E tem que ser assim mesmo, temos que lidar bem com a morte. Não, a morte é para lidar mal mesmo, porque a morte não estava no propósito original de Deus. Há uma grande discussão teológica a esse respeito. E eu acredito que a morte, em decorrência do pecado, diz o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte, mas é claro que temos que continuar, o dom gratuito de Deus é a salvação.
A morte foi, vou usar essa expressão aqui que não é muito feliz, foi um acidente. Não foi algo previsto por Deus. Eu vou criar o ser humano, ele vai pecar, ele vai morrer. Nós confundimos as coisas, porque uma coisa é Deus saber, outra coisa é ele predeterminar. São coisas muito diferentes. Uma coisa é dizer, minha filha, meu filho, faça isso. E se você não fizer, olha, vai acontecer isso. Isso é uma coisa. Agora, eu garantir que aquilo vai acontecer é ignorar a graça de Deus. Então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto que o tempo do fim, o tempo escatológico, o escatom, o tempo das últimas coisas começa com a morte, que não estava no plano original de Deus. O pecado humano é que engendrou a morte, porque nós fomos criados para a vida eterna. Então, esse é um ponto que eu estou aqui afirmando para que nós possamos ter uma visão que nos ajude a entender o que vem depois, tentar fazer esse mapa aí, esse GPS aí das últimas coisas. Mais ainda, vamos à nossa quinta frase. A morte, fim do corpo. Fiquei pensando muito se fim do corpo está claro, mas foi a expressão que eu achei melhor. A morte, fim do corpo, é a morte física, desculpa, faltou um erro meu aí, a morte física, que é o fim do corpo, e espiritual, que é o afastamento eterno de Deus. Vamos entender aqui. Nós temos a morte física, esse corpo aqui se desfará. O seu eu não sei, mas o meu vai se desfazer. Vai virar pó. O último a virar pó vai ser o osso, músculo, a gordura. A gordura, então, é a primeira a desaparecer, imagino eu. Depois, os músculos. E, por fim, os ossos. Não é? Acho que é mais ou menos a lógica das coisas. É o fim do meu corpo. Mas, além da morte física, tem a morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus. Essa é uma realidade humana. Mas a morte, tanto física quanto espiritual, é vencida por Deus por meio da cruz. Então, na cruz, eu não morro. Eu morro fisicamente. Mas eu não morro espiritualmente. E não estou aqui falando de imortalidade, estou falando de uma outra perspectiva. Estou falando da vida. A cruz, então, Jesus passou pela cruz, morreu. Nesse sentido, a minha cruz é a minha morte. Eu passarei por ela. Mas ele ressuscitou. Esse é o centro da escatologia. A morte é real. A ressurreição também é real. A ressurreição nos coloca de cara para o gol que é o céu. Ainda não é o céu. Mas a morte é o fim do céu. A ressurreição é a abertura para o céu. Por isso cantamos, hoje cantamos isso, foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Com a ressurreição dele, ele abriu o caminho para a nossa ressurreição. E a nossa ressurreição já nos coloca de cara com o gol, com o céu. Então, é importante termos esse fato de que Jesus é aquele que vence a morte, tanto física quanto espiritual. Eu quero prosseguir com mais uma afirmativa. E aqui estamos propriamente na doutrina da escatologia. Olha que eu coloquei a seguinte palavra, o advérbio, imediatamente. Imediatamente após a morte, isto é, a nossa morte, a morte de todos, ou individualmente, o crente em Jesus recebe o novo corpo da ressurreição. Quando Jesus morreu, de fato morreu, ao terceiro dia, ele recebeu um novo corpo. Esse novo corpo, por exemplo, no caso de Jesus, lhe permitia atravessar uma parede grossa sem ser obstado.
permitia que ele andasse com seus discípulos sem ser reconhecido. Ao mesmo tempo, permitia que pudesse abrir aqui a sua costela e mostrar o buraco da lança, ou as suas mãos e mostrar as feridas dos cravos. Jesus recebeu um novo corpo. Imediatamente. E aqui eu coloquei, então, uma palavra. Imediatamente após a morte, que se dá no Cronos. O crente em Jesus recebe o novo corpo, que acontece no Kairos. Aqui está o cerne, se eu posso assim dizer, do meu pensamento, se é que eu tenho algum pensamento escatológico. Aqui cessam todas as perguntas, que eu também tenho. Israel, no plano de Deus, tribulação. Continuam as perguntas por um modo tradicional de pensar. Mas aqui, se entendemos o Cronos e o Kairos, as perguntas acabam. Então vamos lá. Cronos é o tempo do relógio, que marca sempre da esquerda para a direita. Tempo cronológico, que tem segundos ou nanosegundos, segundos, minutos, horas, dias, meses, séculos, milênios, bilênios, trilênios. Se é que existem essas palavras aí, bilênios ou trilênios. É o tempo. A gente vive 70 anos, no meu caso, já alcancei 80, espero alcançar 90, não tenho tal expectativa, mas Deus é quem sabe. Nossa irmã Adelita está aqui conosco, já passou dos 90. É o tempo do relógio. Só que esse tempo acaba. O Cronos acaba. O tempo do Kairos, pensa num relógio. Está aqui no pulso o seu relógio. Mas esse relógio não tem ponteiro. Não tendo ponteiro, ele não vai da esquerda para a direita. Ele não tem ponteiro. Ele não marca a hora, ele não marca o tempo. No Kairos, que começa após a minha ressurreição, a nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus, o tempo cronológico não existe mais. Então, se a tribulação é antes ou depois, se o julgamento é junto ou depois, isso não tem, na minha concepção teológica, a menor importância. Mas tem, porque nós estamos no Cronos. Então, nós pensamos a vida após a morte de uma perspectiva cronológica. Mas o Cronos só serve para o corpo antigo, não serve para o corpo novo. Esse é um ponto que, para mim, é essencial. Nós, então, seremos transformados, diz o apóstolo Paulo, se estivermos vivos, ou ressuscitados, se já tivermos morrido. E no Kairos de Deus, no tempo sem relógio de Deus, nós teremos um corpo como o corpo do Jesus ressuscitado. Este é um ponto que, se nós tivermos em mente, resolve todos os nossos problemas escatológicos. Eu creio assim. Mas entendo que a nossa cabeça não se contenta com isso e quer enfiar um Cronos dentro do Kairos. É um relógio que marca o tempo, demarca-o num relógio que não tem tempo. Então, realmente é difícil para a gente entender. É por essa razão, penso eu, sendo a escatologia bíblica uma escatologia cairológica e não cronológica, é que as perguntas aí ainda nos incomodam ou nos apavoram, ou apenas são questões que nós buscamos resolver. Espero ter sido claro.
Quando nós morremos, o Cronos morre junto. Quando nós ressuscitamos, nasce um outro modo de tempo. O tempo sem relógio, o Kairos, que não tem antes, durante ou depois. Não existe antes, durante ou depois. Por quê? É um relógio usando a imagem sem ponteiros. Mais ainda, nossa sétima frase. Esse é um tema bastante difícil, mas vamos lá. Após a morte, há um estado intermediário, tema muito complexo, muito difícil, com diferentes interpretações. A Igreja Católica, por exemplo, ensina o purgatório, como esse estado intermediário, o limbo. Os adventistas e a Testemunha de Jeová ensinam o sono da alma. Alguns evangélicos entendem que o estado intermediário é o Hades, ou que é um pré-céu. Aí todos nós viajamos. Mas o que eu quero afirmar é que após a morte é um estado intermediário, um estado, vamos chamar de temporário, mas, de novo, temporário se não tem cronos, né? Em que o crente e o não crente experimentam, a frase correta seria em que o crente ou o não crente experimenta a presença ou a ausência de Deus. A frase está com essa incorreção, mas é minha, não é da nossa área de comunicação, que é excelente. Então, quando nós entramos nesse estado transitório, podemos dizer assim, imediatamente após a morte, por que imediatamente? Porque estamos no Kairos. Nós, que formos salvos, experimentaremos a presença de Deus. Isso é céu? É. Em certo sentido, é céu. A presença plena de Deus é céu. Ou os que não quiserem a graça, recusarem na ausência de Deus. Qual o nome disso? Inferno? Pode ser. Note que eu estou dizendo aqui que assim que nós morremos e imediatamente também ressuscitamos, de novo, imediatamente na perspectiva do Kairos, não do Cronos, já começa a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo já entrou, não passa da vida, não é julgado, porque passa da morte para a vida. Como é que passa da morte para a vida? Imediatamente, no Kairos. Então, essa expressão estado intermediário talvez não seja bom, seja talvez transitório, um tempo transitório, mas é a ideia de que é um tempo em que nós, então, já começamos, e começamos aqui algo do Cronos, eu sei, a experimentar os crentes, a presença gloriosa, majestosa, alegre, completa, infinita de Deus, ou a ausência. Então, esse é um ponto. É claro que aqui, como é que Deus manda alguém para o inferno? Vamos lá. Deus não manda ninguém para o inferno. Mas Deus, que é soberano, respeita a nossa liberdade. Em outras palavras, Deus não estará presente de modo completo na vida de uma pessoa que não desejou essa presença, que rejeitou Gênesis 3 e continua rejeitando. Deus não obriga ninguém a querer a sua amizade, a sua comunhão. E essa ausência de comunhão, de companhia, de presença divina é a tragédia da separação de Deus. E esses tempos ou lugares são definitivos, como aprendemos na palavra de Deus. Espero ter trazido alguma clareza, embora sabendo que isso ainda é bastante complexo para entendermos, mas o que queremos dizer aqui é que após a morte já acontece a definição, digamos assim, na perspectiva cairológica do fim dos tempos para o salvo e para o perdido.
Vamos prosseguir. Jesus, frase número 8, virá uma segunda vez, no tempo em que o Pai determinar. Num tempo cronológico. Como é um tempo que o Pai determina, ele passa a ser um tempo cairológico. E o tempo da segunda vinda de Jesus independe, talvez melhor dizendo, não depende das ações do ser humano, sejam boas ou sejam más. O Senhor da história não sou eu. Ah, se eu pregar o evangelho no mundo inteiro, então Jesus vem uma segunda vez. Não está isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito que o evangelho será pregado, então virá o fim. Mas não diz que é imediatamente posterior, e nem estabelece isso como uma condição, porque, irmãos e irmãs, Deus é soberano. Ele é quem faz. Eu coloquei a frase aí, ações provocativas, coloquei com hífen de propósito, para dizer coisas que nós chamamos para nós. Porque, às vezes, aquele cristão que acha que eu vou pregar o evangelho do mundo inteiro, então Jesus virá. É verdade. Mas não virá porque você pregou o evangelho ao mundo inteiro. Não é você que determinou quando é que Cristo vai voltar. Isso é de Deus. E deixa eu contar uma pequena experiência aqui como aluno. Eu fui aluno de um homem chamado Rodney Bishop Wolfart, de Novo Testamento. Realmente, se é alguém santo, eu diria que é aquele homem. Já faleceu. Sou muito grato a ele e a dona Sue Wolfart. E ele um dia tinha um sotaque ainda, meus irmãos. Aí fechou a porta. Aí disse, Jesus não era onisciente. A seminarista toda ficou empolvorosa. Como não era onisciente? Porque, Rodney dizia, está na Bíblia, aquele dia e hora só o Pai sabe. Oni é tudo. Jesus não sabia tudo sobre o tempo. Ele não sabia. Porque isso não lhe foi revelado. O Pai guardou esse segredo para si. Mas parece que tem gente que quer saber mais do que Jesus. Jesus virá uma segunda vez. Não estou usando aqui o termo volta de Jesus, porque concordo com o professor Valtair, com o pastor Lécio Dornas, que o termo volta de Jesus raramente é usado no Novo Testamento. É sempre parousia, ou às vezes epifania, nos termos grego, uma segunda vinda, mas não uma volta de Jesus. Porque ele nunca foi nesse sentido de nos deixar, nos abandonar, que deixou conosco o Espírito Santo. Mas é uma questão que não tem tanta importância assim, mas estou usando aqui uma segunda vez, Jesus virá no tempo que o Pai determinar. Não são as guerras. Então vamos nos empenhar para fazer guerra. Muita guerra, muita guerra, muita guerra aqui. Ou vamos descuidar do planeta, criar maremotos, tsunamis, destruição, porque não é o homem fazendo coisas boas como a evangelização, ou ruins como a violência. Não é o homem que diz, que determina, se assim podemos usar a expressão, a data, o tempo da segunda vinda de Jesus. É uma decisão, obviamente, de modo absolutamente soberano do Pai. Agora, o Filho estando lá com ele, participa. Mas quando estava aqui, era limitado neste aspecto. Vai ficar bastante claro. Não é o nosso tema aqui, a kenosis. Se você gosta do tema kenosis, isto é, esse esvaziamento de Jesus, você pode voltar aqui há uns 5 ou 6 anos, preguei, acho que uns 3 meses sobre isso. Não posso agora me alongar aqui outra vez. Nona frase. O tempo da segunda vinda
já começou. Começou com a primeira vinda de Jesus. Antes de Jesus voltar a vir a segunda vez, os cristãos enfrentarão uma grande tribulação. Incomparável. Será que já estamos na grande tribulação? Só de fazer a pergunta, não estamos. Porque quando ela acontecer, ninguém fará pergunta, ninguém duvidará. Porque será uma coisa totalmente fora de controle, de compreensão, além daquilo que nós podemos suportar. E só o suportaremos pela presença conosco do Espírito Santo. Estou afirmando, portanto, que adoto a ideia pós-tribulacionista, depende da terminologia que utilizamos, mas dizendo que Jesus vem a segunda vez após a tribulação. Ele não vem duas vezes. Algumas pessoas acham que ele vem a primeira vez e depois ele volta com a igreja. Entendo que essa segunda vinda de Jesus é um evento único. Tudo vai acontecer ali, inclusive o juízo final. De novo, nos ajuda a compreensão do Kairos. Então, repito, o tempo da segunda vinda começou com a primeira vinda. Esse tempo se consumará após uma grande tribulação pela qual os cristãos passarão. Está clara a minha posição a esse respeito? Então, após a tribulação, Jesus virá a segunda vez. Mas poucas frases e eu termino, depois vou comentar aqui as perguntas ou frases dos irmãos e irmãs. A segunda vinda, no Novo Testamento, a palavra mais utilizada é parousia, no grego, ou epifania, também no grego, há uma outra palavra, mas cito essas duas. A segunda vinda será um tempo único, sem milênio, a separá-la do juízo final. Então, nesse sentido, se você quer uma posição, eu sou amilenista, nesse sentido da palavra. Porque quando você classifica alguém, gente, não funciona. Porque você vai me classificar, às vezes, como pré-tribulacionista e, às vezes, como amilenista. Vamos parar de classificar as pessoas, gente. Isso não cabe em esqueminhas que as pessoas preparam. Desculpe, isso é reduzir as pessoas. O que eu estou dizendo é que a segunda vinda, ou a parousia, ou a epifania, ou a manifestação, em português, de Jesus, definitiva, final, acontecerá como um evento único. Pode durar anos, mas é um evento só. Assim como a vida de Jesus foi um evento único. O nascimento, morte e ressurreição é um evento único, que no caso durou 33 anos. Lá não sabemos quanto vai durar, mas é um evento só. A presença de Jesus, quando ele volta, tudo acontece. A ressurreição, o julgamento, tudo acontece. É um evento único, que podemos chamar de juízo final. Então não tem uma segunda vinda e depois o juízo final. De novo, isso para mim não é problema, nenhum problema, porque eu sou cairologista e não cronologista, creio que estamos nesse momento agora. Mais ainda, penúltima frase. O céu é para os salvos, sem galardão. Não existe esse negócio de galardão. Você imagina, então, que no céu vai ter um palácio de 4 andares, elevador panorâmico, para aqueles que aqui ralaram pela fé. E haverá uma choupana, uma cabana derrubadinha, que o vento leva fácil, para aqueles que passaram, como diz o apóstolo Paulo, por um triz, como que pelo fogo. Gente, isso é fazer de Deus um empresário. É fazer de Deus um professor que dá nota 10, nota 5. No céu não tem isso, gente. O nosso galardão é a salvação. Porque
nos foi dado sem que nós merecêssemos. Só aparece essa palavra galardão uma vez na Bíblia. Vamos fazer uma teologia disso? Não cabe. Não cabe. Então, por isso eu afirmo aí que o céu é para os salvos sem galardão. Já dei minha posição aí. O céu é o quê? É a presença ou a comunhão, a plenitude do estar com de Deus. Que não tem gradação. Eu estou no céu, bom, eu vou louvar mais que eu fico mais perto de Deus. Não tem espaço no céu. Não estou pertinho ou longe. Isso não existe. É plenitude de presença. Nosso problema é que toda descrição sobre o céu, sobretudo no livro do Apocalipse, é tudo poesia. Eu gosto sempre de ilustrar quando o autor diz que no céu as ruas são de ouro. Gente, isso não descreve o céu, a não ser de um modo poético. Porque aqui na Terra, ouro é um metal de grande valor. É um tipo de moeda. Quando há muita crise no dólar, no real, na libra, o pessoal compra ouro, que não se desvaloriza. Então, o ouro é, além da beleza, olha que é beleza, a minha não é ouro, né? Porque é para disfarçar. Mas, ok, é isso que eu estou mencionando. Então, não tem como no céu estou mais perto ou menos perto. Não é céu. O céu é plenitude. De igual modo, o inferno é para os não salvos, que não quiseram a graça. Também não tem gradação. Bom, vai sofrer mais, sofrer menos. A ausência de Deus não tem gradação, é sofrimento. É ausência, é distância de Deus. Dê aí meu conceito, então, sobre céu e inferno. E, por derradeiro, nós devemos estar prontos para as últimas coisas. Nós devemos estar prontos para as últimas coisas. Não é estudar a história para antecipá-la ou para postergá-la. Nada disso. Prontos. Jesus vem quando? Não sabemos. É bom nós temos em mente o seguinte: quando é que Jesus Cristo vem? Ele vem quando ele desceu dos ares e nós o encontrarmos. Expressão que usa o apóstolo Paulo. Ou ele vem quando nós formos, quando nós morremos. Quando nós morremos, Cristo veio no Kairos para nós, que nós vamos nos encontrar com ele. Então, eu tenho que estar pronto, porque eu não sei a hora que eu vou morrer. Logo, não sei a hora que eu vou me encontrar com Cristo. E se eu estiver vivo, eu não sei a hora que ele vai vir. Ainda bem que eu não sei. Vou tocar a minha vida. Mas pronto. Se ele vier hoje, estou pronto. Totalmente pronto, meu irmão. Estou totalmente pronto. Até escrevi um Bom Dia recente sobre a morte e o morrer. O meu problema não é a morte, é o morrer. Porque o morrer é doloroso para mim, para os outros. Às vezes é prolongado, é sofrido. Eu não queria morrer, mas eu amo a morte. Morrer é uma coisa, a morte é outra coisa. Espero ter sido claro a este propósito. Então, essa segunda vinda, esse céu, esse novo tempo, esse Kairos, nós não temos como postergar e não temos como antecipar. Nós não estamos com essa bola toda. Quem está com a bola toda debaixo do braço e diz como deve ser o jogo é o Deus eterno. Eu vou, então, agora fazer aqui alguns comentários ao tentar... acho que não vou conseguir trazer todos aqui, mas alguns comentários aqui. Então, a Maria Gláucia diz que os profetas também foram falar sobre acontecimentos futuros, até difíceis e duros para o povo de Israel, inclusive sobre o cativeiro da Babilônia. É claro, evidentemente. Isso até falar do retorno também, inclusive com data, 70 anos. Isso está claro na Bíblia, não é? Mas isso aí é uma exceção à profecia. Você pega Isaías ou Jeremias falou dos 70 anos, ou Daniel que falou, são versículos num capítulo, ou um capítulo no livro. Perdemos muito quando nós pensamos nos profetas como vaticinadores do futuro. Eles estão falando, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Moisés já disse, olha, se vocês forem idólatras, vão para o exílio. Esse tipo de profecia. Mas não é no ano tal, depois do rei tal. Isso não temos
na Bíblia. Então, ela mencionou que muitos pastores deram datas para a volta de Jesus. Nós sabemos pela história, isso foi trágico, eu fiz essa menção aí. Então, vamos aqui continuar. Reda Meinhard, se Deus não tem ações fixas, ele pode, a hora que quiser, vir à Terra e ditar novas normas completamente diferentes do que se refere à escatologia hoje conhecida. Bem, eu quero dizer o seguinte, Leda, um pouco na sua linha também, pensado, Deus pode fazer o que ele quiser. É quase que uma redundância. Se ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive dizer como vão ser as coisas. Porque Deus é dinâmico. Para alcançar o seu propósito, nós que somos pecadores e falhamos, Deus, então, vai sempre reformulando. Para usar a expressão profética do Antigo Testamento, ele nos laça, pega pelo pescoço e vai puxando. Mas nós somos rebeldes, não é verdade? Essa é um pouco... A Margarete diz que no Antigo Testamento não era previsão, e sim resultado de decisões erradas, pecado do povo de Israel. Falou e disse, eram avisos para que o povo mudasse de atitude. Obviamente, se o profeta dissesse, olha, no ano tal, com o rei tal, aí talvez ouvisse, sei lá. Bem, temos aí outros comentários. A Léa faz uma pergunta muito bacana. Então, a nossa ressurreição se dá no Cronos. A nossa ressurreição se dá no Cronos. Quando ela acontece, entramos no Kairos. O Cronos vai, ressuscitamos, entramos no Kairos. Que aí o tempo não conta mais. Vamos lembrar do corpo de Jesus. Ele morto, ele não voava. Lembram-se que quando ele prometeu a Maria Madalena, diga a meus irmãos que vão para a Galileia, porque eu estou indo para lá. Eu fico pensando, como é que ele foi? Sinceramente, eu acho que ele foi voando. Porque o corpo dele agora não tinha aquela limitação de pegar uma carroça. Quando ele veio a pé. O João deixa isso muito bem claro, ele veio a pé desde Cafarnaum até Jerusalém. Mas agora, quando ele volta, ele chega primeiro. Porque o corpo dele agora não estava submetido às limitações que ele tinha antes, no Cronos. Ele está agora no Kairos. Podemos pensar que o tempo da tribulação ocorrerá para os que ainda estiverem no Cronos? A Isilda gosta de especular, não é verdade? Para quem está vivenciando a tribulação, é Cronos. A tribulação, para quem está na história humana, é no Cronos. Mas para aqueles que já partiram, a grande tribulação não vai existir. A grande tribulação é para quem está no Cronos, na Terra, na história. Espero ter respondido. Você trouxe palavras intrigantes, vedado, propósito, imediatamente, sem a menor importância. O assunto não esgota, mas concordo que não é relevante para a fé salvadora. Falou tudo. Vamos ver mais aqui outros comentários. Nós que somos do Senhor, já temos Jesus em nós. No modo transitório, temos a presença plena do Senhor? Sim. Ao deixarmos o Cronos e adentrarmos ao sodalício do Kairos, nós já entramos na presença de Jesus. Meus irmãos, a única maneira de entendermos esse já que nós encontramos no Novo Testamento é pensar na perspectiva do Kairos, porque o já ele pode durar 1 milhão de anos no Cronos. Mas nós não vamos sentir isso, porque para nós o tempo não existe. A geografia não existe. As pessoas perguntam, mas o céu é um lugar? A geografia não existe. É outra perspectiva completamente diferente. Como entender o capítulo 12, versos 6 a 8? Eu preciso deixar para a semana que vem, porque agora realmente eu não tenho tempo de ler o texto aqui e considerar isso, mas quero dizer o seguinte, Gláucia.
diferentemente de pessoas que aderem a estas formulações altamente respeitáveis, Daniel não foi escrito para traçar uma cronologia. Foi escrito para dizer aos que estavam em sofrimento que Deus é o Senhor da história. Acho que esse é um pressuposto importante, mas eu volto a isso na semana que vem, porque eu quero falar de Israel, que o problema desaparece no Cairo, a nossa mente é do Cronos. Quero falar um pouquinho sobre Israel com muita piedade. Eu preciso das suas orações nesse sentido. Leia, para os que já morreram em Cristo e já estão no céu, a vida de Jesus não tem a menor importância. Não tem a menor importância enquanto risco para nós. Mas tem importância porque é o apogeu, é a apoteose da história. Todo joelho se dobrará. Eu gosto de pensar que Hitler vai se dobrar, não vai se arrepender, vai se dobrar. Os maus todos, eu sou todo-poderoso, vão se dobrar. Então, a volta de Jesus, a vida de Jesus é essencial para que a história se complete. Aí o Cairo seja completo. Sobre a questão do tempo, na eternidade seria o Aion, o Cairo seria um tempo favorável, no qual aproveitamos para refletir nessa correria do Cronos? Também, com certeza. Aion são dispensações, são tempos que nós vivemos, ciclos, né? Estou usando a palavra aí, sem dúvida alguma. Obrigado aí por sua colaboração. Porque a maioria das pessoas sempre, dos pastores, falam sobre galardão. Está lá essa palavra. E, humanamente falando, Eliane, é uma maneira de manter as pessoas trabalhando por Jesus. Quando não deveria. Se eu amo a Jesus, eu quero que todos se salvem. Eu não preciso de uma promessa de galardão. Se eu amo a Jesus, eu tenho que ser honesto, justo. Não porque eu vou ter um galardão maior. Se eu trabalho pelo galardão, a minha motivação é completamente errada. Jesus não é o Senhor da minha vida. Bem, vamos ver aqui, o tempo já acabou, gente, vamos lá. Creio que o céu é estado de espírito, presença de Deus. Podemos ver o céu aqui na Terra e desfrutarmos os galardões antes de ir para a plenitude celeste? Simbolicamente, sim. Mas apenas simbolicamente. O coro de nossa igreja canta uma música do Jader Santos, em que ele diz o seguinte: o céu é aqui, quando nós nos ajoelhamos para orar. Mas é uma expressão simbólica, não é o céu, é apenas uma apropriação da palavra. Bem, vamos... Isilda, a vinda segunda de Jesus é o que mais aguardamos, Maranata. A propósito, um dia desse, estava lendo um dicionário digital e a pessoa dizia que Maranata era maldição. O dicionarista confundiu Maranata com anátema. Ignorância. Só a gente, sempre que lê qualquer coisa, prestar bastante atenção. Então, a Esther está dizendo que foi difícil, mas... e o Jorge diz que galardão não combina com graça. Irmãos, eu volto então semana que vem para terminar e falar de alguns assuntos mais espinhosos, como tribulação, como Israel. Mas só para tentarmos nos conectar com os temas que são tratados. De fato, o mais difícil de todos os temas é o lugar de Israel. É realmente o mais difícil tema da escatologia. Temos ainda o homem da iniquidade, é uma questão muito difícil também, que é muito interessante que há temas em que os teólogos discordam entre si. É o caso de Israel. Mas há temas que os teólogos dizem, nós não sabemos. É o caso do homem da impiedade de Tessalonicenses. Então nós temos que ter essa humildade. Gente, muito obrigado. Orem por mim, semana que vem estaremos juntos.
eu vou corrigir aqui alguns erros que eu cometi quando transmiti aqui esse breve credo aqui sobre escatologia. Claro, tive que reduzir, eu queria colocar só 10, mas não consegui, tive que colocar 12. Então, eu vou disponibilizar isso para os irmãos, sempre com o desejo apenas de contribuir, de pensarmos um pouco fora da tendência A ou tendência B. Vamos exercer a nossa liberdade em Cristo e não ficar seguindo aquele pensador. Se for eu, tudo bem, pode me seguir, porque seguir a verdade. Brincadeiras à parte. O nosso mistério e ministério na vida é seguir a Jesus e fruir da plenitude do Espírito de Cristo em nós. Graça e paz, então, para você.